Boa noite, amados irmãos em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor continue habitando ricamente em nossos corações. Amém? Nesse momento de crise, onde estamos sendo afetados por essa situação que assola não só o país, mas como todo mundo, precisamos refletir um pouco na palavra de Deus, aprender um pouco com Ele, para que isso possa nos trazer à memória aquilo que nos dá alguma esperança. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela vida, por tudo que nos tens dado, o consolo, o conforto, o cuidado com que nos tens dispensado. Obrigado, Jesus, mesmo nesses momentos que vivemos de dificuldades, de luta, sabemos que Tu estás do nosso lado. Tu és o nosso Deus, a nossa esperança, o nosso maravilhoso e providente Deus, que tem cuidado de tudo. Seja conosco agora na leitura da sua palavra e também, Senhor, na sua meditação, que os nossos corações estejam abertos para que o teu Espírito Santo esteja a nos iluminar, para que possamos entender. Nós te oramos e te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. O texto que vamos ler se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 55, onde lemos: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, e por amor do seu nome, do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Esse trecho da palavra de Deus que acabamos de ler, lá de Isaías 55, nós podemos dizer que, nesse contexto, Israel estava sendo levado cativo por suas culpas, por seus erros, por seus pecados, porque havia se desviado do seu Deus. Talvez a semelhança em muitas situações do seu povo, em que, quando ele se desvia de Deus, Deus também lhes envia resultados negativos, alguma punição. E assim como Deus age no passado, ele também age no presente. E sempre que acontecem situações dessa natureza ou dessa ordem, o que Deus tem a determinar e a nos dizer é: me busquem enquanto vocês podem me achar. O tema, então, dessa mensagem seria: buscando nosso Deus maravilhoso, enquanto nós o temos, fácil para o encontrarmos. Em primeiro lugar, a gente poderia dizer: a quem devemos buscar? Ou quem deve buscar esse Deus? A palavra de Deus sempre se coloca bem clara para cada um de nós. Quem busca Deus são os cansados, as pessoas realmente oprimidas, que estão necessitando dele, é o carente, é aquele que realmente deseja um encontro com Deus. As pessoas que querem buscar a Deus não são simplesmente aquelas que, por uma questão teológica ou por uma questão filosófica, o desejam buscar. A ordem aqui é exatamente essa: buscar a Deus. É aquele que realmente necessita, e nós estamos necessitando. A sua igreja, nesse momento, necessita de Deus. E por que então devemos buscá-lo? Em primeiro lugar, meu querido, porque não há outro Deus. E
na palavra de Deus nós encontramos que não há outro Deus como o nosso Deus. Amós, o profeta Amós também registra lá no capítulo 5, no verso 4, quando Deus diz assim, ó, buscai-me e vivei. Ou seja, a vida provém de Deus, Deus é a própria vida, por isso nós devemos buscar esse Deus. Mas onde encontrá-lo também? A busca nos arremete onde nós devemos encontrá-lo. E a palavra de Deus também, ela é muito clara. Deus é encontrado no seu Filho. É Ele quem se nos revelou através da sua palavra, através do próprio Deus, aos seus filhos, onde nós encontramos Ele em espírito e em verdade. Esse nosso Deus que não é encontrado em templos erigidos ou feito por mãos humanas, mas esse Deus que é encontrado à medida em que Ele se revela a nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Mas esse texto também ele nos induz a pensar como encontrá-lo. Como é que nós devemos encontrar esse Deus? Nós devemos entender que nós devemos encontrá-lo quando nós realmente o buscamos de todo o nosso coração. Como diz a própria palavra, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma busca realmente que nós precisamos fazer dessa forma, com o nosso coração, com toda a nossa vontade, com toda a nossa mente. E a última pergunta, entre essa que nós nos colocamos, quem deve buscar? Por que devemos buscá-lo? Onde devemos buscá-lo? Como buscá-lo? Mas quando? Em todo tempo. Em todo tempo nós devemos buscar esse nosso Deus. Ou seja, agora é o tempo oportuno, o tempo que eu tenho que escolher e achar para encontrar esse Deus. Mas eu quero ainda colocar alguns questionamentos na sua vida, no seu coração, na sua mente, na minha. Como se dá então essa busca? Como buscar esse Deus? Em primeiro lugar, você tem que entender que você tem que procurar e encontrar esse Deus com exclusividade. Não é de qualquer forma, é uma exclusividade. Assim como o Israel buscou a Deus quando mais necessitou, é com exclusividade, quando nós encontramos no Shema. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus, não há outro. Ele é exclusivo, ele é único. Naquela época onde Isaías escreveu esse texto, o povo de Israel estava procurando deuses de formas distintas. Um povo dominava o mundo, o Império Persa, e ali, de forma idólatra, eles adoravam deuses diferenciados, de deuses distintos. Eles mesmos criaram o Deus do mal, o Deus do bem. E o povo de Deus, infelizmente, se enveredou por esse caminho, procurando deuses estranhos. E por essa razão, eles se encontraram e se encontravam numa situação difícil, porque abandonavam e não procuravam a Deus de forma exclusiva. Mas eu tenho que entender também que essa busca se dá com fé. Eu tenho que procurar esse Deus não apenas com exclusividade, mas principalmente com fé, sabendo realmente o que eu quero. Ou seja, a própria palavra de Deus registra que aquilo que não provém de fé é pecado. Ou seja, não basta apenas você encontrar um Deus que você elegeu, simplesmente, eu vou adorar esse Deus porque ele é o Deus mais próprio para as minhas necessidades, ou esse é aquele não. A questão da procura de Deus, quando você fala que tem que procurá-lo com fé, tem que haver sinceridade no seu coração. Você tem que saber o que você está procurando. Realmente você tem que saber que a sua fé, a fé que Deus te deu, é essa que você deve exercitá-la, para que você possa realmente buscar e encontrar esse Deus. Mas o texto também nos arremete a entender que nós devemos procurá-lo com humildade. A própria palavra de Deus registra que o seu povo só vai encontrá-lo quando realmente ele o procurar com humildade. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É essa palavra que eu quero deixar também para o meu coração e para o seu coração.
para o coração de cada um de nós. Nós devemos reconhecer a nossa dependência desse Deus. Nós precisamos de Deus. E esse reconhecimento depende de humildade, de você saber que você, sem Deus, não é ninguém. O homem foi criado por Deus. Nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, e como tais, devemos nos colocar debaixo da sua proteção, debaixo do seu cuidado, aprendendo como Jesus Cristo aprendeu quando esteve aqui nesse mundo. Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Mesmo Jesus tendo uma vontade de se livrar daquele momento difícil, antes de tudo, ele se submeteu à vontade de Deus. Isso é a verdadeira humildade. Humildade é você reconhecer, no caso de Deus, que ele é superior, ele está acima de você, ele é capaz. E isso é uma questão de fé também. Reconhecer a esse Deus com humildade. Reconhecer a minha dependência, a nossa dependência. Talvez estejamos vivendo esse momento difícil para que, principalmente nós, possamos entender que nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Muitos de nós talvez possamos achar que encontrar esse Deus, adorar esse Deus, depende de nós, depende da nossa capacidade, do nosso ser, da nossa volição. Mas Deus está me mostrando que não é assim, que eu preciso de ser humilde, de reconhecer que em todo tempo que Ele está ao meu lado, eu preciso depender única e exclusivamente dEle. Mas não só com exclusividade, não tão somente com fé, com humildade, mas também com integridade, onde eu devo procurá-lo com justiça, por causas justas, não com hipocrisia, não para agradar, no sentido de receber desse Deus as benesses que Ele poderia me conceder, mas principalmente porque eu entendo que o meu Deus é justo. Entendo que eu sou falho, que sou pecador, que não sou capaz de agradá-lo apesar de todos os meus esforços, mas eu tenho que entender que para procurar esse Deus, para buscar esse Deus, eu realmente tenho que olhar para dentro de mim, para dentro do meu interior, e saber que não há justiça no meu coração. E pedir para que Ele possa me transformar, porque é esse o apelo que Deus faz ao seu povo em Isaías 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscar a Deus com integridade, com o coração voltado para Ele, sabendo que eu preciso, antes de tudo, procurá-lo com carinho, com amor, mas principalmente sabendo que Ele é justo e que eu tenho que andar de acordo com aquilo que Ele tem ordenado para mim, os seus preceitos, sua lei, fazer a sua vontade, me submeter a ela. E por último, eu gostaria de dizer para você que nós devemos procurar esse Deus com zelo. E o que significa isso? Buscar a Deus com zelo. Não de qualquer forma, de qualquer maneira, mas eu necessito tratar esse Deus de acordo com a sua santidade. Nós sabemos que Deus é santo. Isaías, quando teve aquela visão do grande trono de Deus, quem sou eu para anunciar a sua palavra, Senhor? Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não tenho nenhuma capacidade. Os meus lábios são impuros e sou um homem de impuros lábios. Então, para buscar esse Deus também, nós estamos nesse momento procurando buscar a Deus. Foi proclamado esse dia de jejum por essa razão que estamos vivendo. Mas como procurar esse Deus? Como jejuar? Ou o jejum é apenas uma questão simplesmente litúrgica? Não. Procurar a Deus, buscar a Deus com zelo, você tem que saber que Ele é santo. E Ele tem a forma certa de você buscá-lo, a forma correta de você adorá-lo. E é reconhecer a sua santidade, abandonando a maldade que está no seu coração, no coração de cada pessoa. E nós temos que entender que o jejum, ele tem esse significado, não apenas de você se abster
de comida, de lazer, mas principalmente nós temos que nos abster da maldade, do nosso coração voltado para as coisas ruins, onde a nação deveria estar voltada tão somente para fazer a sua maravilhosa vontade. O jejum sem esse sentimento de zelo, de cuidado, de santidade manifesta da nossa parte, não tem sentido nenhum. Essa busca, ela se torna uma busca vã. É como se estivéssemos adorando o nosso Deus de forma vã, invocando de forma vã, buscando apenas por uma questão de simples interesse pessoal. Mas nós temos que abolir a idolatria, tudo aquilo que ocupa no nosso coração o lugar de realmente da busca desse Deus. Por que nós estamos buscando a Deus? Por que nós devemos buscá-lo? Nós devemos buscar a Deus ou buscar os nossos interesses, buscar o nosso bem-estar? Porque a ordem aqui é essa: buscai a Deus enquanto se pode achar. E não buscar apenas o conforto, a saúde, o nosso bem-estar, o livramento. A ordem é: buscai a Deus. E buscar a Deus implica nisso. Você conclamar e adorar a esse único Deus. Esse Deus que é santo, maravilhoso. E quando você lê esse texto de Isaías: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Nós vivemos num mundo onde o dinheiro parece que é tudo, não é? Não é, gente. A economia não é tudo. Precisamos dela, lógico, mas o nosso Deus está acima de tudo. Está acima até da nossa própria saúde. Nós vivemos uma dicotomia entre aqueles que defendem a questão da saúde em primeiro lugar, da economia em primeiro lugar, ou das duas trabalhando em conjunto. Mas o que nós aprendemos com a palavra de Deus: se você quer saúde, se você quer economia, tão somente isso não vai redundar em bênção e alegria. Mas o que redunda em bênção e alegria realmente é o fato de você buscar e achar nesse Deus a razão da sua vida. Isso é que é o mais importante. E é aí que, quando nós lemos no profeta essas palavras, nós entendemos que a centralidade da nossa vida, a razão de toda a nossa existência e da minha existência, principalmente como cristão, como filho de Deus, deve ser e deveria ser a busca desse Deus para a minha vida, para o meu coração, para que eu possa realmente dizer com o coração repleto de alegria: ó, como é bom e agradável adorar esse Deus, ó, como é maravilhoso estar na sua presença, ó, como é bom desfrutar a alegria de tê-lo como meu Salvador, como meu Deus, como meu único Senhor. Aliás, não é? É o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Talvez por isso esse texto ele nos leva a pensar assim: buscar a Deus, como diz o próprio Senhor Jesus, né? Que nós devemos buscar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele deixa bem claro: se nós tivermos Deus, nós temos tudo, porque ele tem cuidado de nós, ele nos ama. É o momento, nação brasileira, é o momento, amados e diletos filhos de Deus, de você colocar o seu coração, a sua vida, a sua vontade na presença de Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto. Haverá um momento em que muitos não haverão de achá-lo, mas eu quero que você reflita nessas palavras e realmente as coloque em prática no seu coração, na sua vida. E realmente que você contextualize o que Israel viveu naqueles momentos difíceis e que talvez a nossa igreja esteja vivendo nesses momentos. Fique essa palavra para a sua vida e para o seu coração.
E mais uma vez, vamos orar. Feche os seus olhos e vamos pedir para que Deus realmente ilumine nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, para que realmente possamos entender a necessidade de, antes de tudo, antes de qualquer ação nossa, o mais importante é buscar a Deus enquanto Ele se faz presente. Oremos. Pai, amoroso Pai, desse momento, mais uma vez, Senhor, queremos colocar a nossa vida na Sua presença e dizer, Senhor, que o mais importante de tudo é tê-lo conosco, é tê-lo ao nosso lado. E nós queremos, Senhor, fazer isso, essa prática, tê-lo conosco sempre. Abençoe a nossa vida, Senhor, ilumine a nossa mente, para que realmente possamos buscá-lo enquanto é tempo. Ó Senhor, abençoe o coração dos meus irmãos, o coração de cada um daqueles que são seus filhos, o coração daqueles que ainda não te conhecem, para que venham a conhecê-lo. Ilumine o coração dos dirigentes dessa nação, Senhor. Dê a eles a capacidade de entender que nós todos precisamos de buscar esse Deus em primeiro lugar. Guarda-nos, Senhor. Mais uma vez te pedimos, dá-nos uma semana de tranquilidade. Seja com teu povo, pois nós choramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa noite e uma semana abençoada na presença do nosso Deus. Amém.